No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, lança fora o temor, porque o medo traz consigo o tormento, o temor traz consigo o tormento, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim uma composição, é um hino que eu compus acerca do medo, dizendo que o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, lança fora o medo. Deus me deu esta composição que diz assim: medo de viver, medo de morrer, medo de amar, medo de perder, medo de altura ou do sobrenatural, medo da solidão e do baixo astral. São tantos medos, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o verdadeiro amor para vencer é o segredo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o verdadeiro amor é Jesus, meu Salvador. Medo de assaltos e dos sobressaltos da vida, medo de acidentes, medo dos dementes, medo de fantasmas, ou sexta-feira 13, medo do futuro, medo do presente. São tantos medos, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o verdadeiro amor para vencer é o segredo, porque o verdadeiro amor é Jesus, meu Salvador, é Jesus, meu Redentor, é Jesus, o meu Senhor, é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero, para iniciar esta meditação, esse link que eu gravo e envio para várias ações, para vários lugares, para edificação espiritual da tua vida, eu quero começar esse link orando por você que tem fobias, por você que tem medo de altura, porque você que tem medo de subir uma escada, você que tem medo de entrar no elevador, você que tem medo do escuro, você que tem medo de obras de feitiçaria, de macumbaria, que tem medo de demônios, que tem medo de opressões, de perturbações, que tem medo de passar na frente do cemitério, tem medo de fantasma, tem medo de tantas coisas. São tantas fobias, problemas psíquicos que assolam a vida do ser humano. Mas eu quero começar nesta noite, pela unção, pelo poder do Espírito Santo, pela glória do Deus de Israel, do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, orando em favor de você que tem essas perturbações, que tem essas fobias, você que está sofrendo de depressões, para que Deus venha libertar, para que Deus venha transformar a tua vida, tirar esses medos, tirar essas fobias, tirar essas perturbações, fazer de você uma pessoa liberta, uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então feche os teus olhos comigo e ore nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, o Salvador, lança fora todo medo, tira toda a perturbação, tira a depressão, tira o que não presta, tira todas as obras que o diabo coloca na vida dessas pessoas, e em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro pela libertação dele, pela libertação dela, seja tocado nesta hora,
agora, em nome de Jesus Cristo. Certa vez eu fui orar por uma senhora que era vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, e ela não saía da sua casa, ela vivia dentro da sua casa. Aquele demônio, aquele espírito imundo impedia aquela mulher de visitar a sua mãe, de visitar a sua família, de visitar os seus parentes, de visitar os seus amigos, de visitar os seus vizinhos, impedia de ir na igreja, buscar a presença de Deus, chegava até a se vestir, quando chegava no portão da sua casa, perdia o desejo de sair da sua casa, o desejo de viver, a alegria de viver, mas através da revelação do Espírito Santo que me revelou que aquilo era uma obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, e eu orei, e aquele espírito imundo se manifestou no corpo daquela mulher. Eu repreendi e eu expulsei em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo, os demônios são expulsos, as obras malignas de macumbaria são queimadas, são destruídas, estraçalhadas, quebradas, esmiuçadas, derrotadas, vencidas pelo poder de Deus. E eu expulsei aquele espírito imundo e saiu daquela mulher, e ali eu levei a bênção naquela casa. 2 ou 3 dias depois, aquela mulher me liga, dizendo: pastor, desde que o momento o senhor veio aqui na minha casa, ministrou a palavra de Deus, orou em meu favor e expulsou o espírito imundo que me perturbava, eu pude sair de casa. Eu tenho alegria, eu tenho desejo de viver, eu tenho desejo de vencer, porque a Bíblia diz em Romanos 8:37, em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Toca agora, Pai, sobre esta vida, sobre este homem, sobre esta mulher, repreendendo esses demônios, essas perturbações, trazendo uma verdadeira, completa, total, perfeita libertação na vida dele, na vida dela, neste lar, nesta família, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa perca essa fobia, seja liberta desta fobia, que é uma perturbação que o diabo coloca na vida dele, na vida dela. Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz em São João, capítulo 8, verso 32 e 36, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, que o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, eu ministro a libertação sobre esta vida, para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre, o Jesus ressurreto, o Jesus que está vivo, está comigo nessa hora, está tocando nessas vidas nessa hora, pela unção, pelo poder, pela unção do Espírito Santo, pela unção que despedaça o jugo de Satanás, trazendo uma grande vitória, um grande livramento para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não ia na igreja porque tinha medo de sair à noite, medo de assalto, medo de sobressalto, de perigos, pode ir na igreja, em nome de Jesus Cristo, você está liberto. A nossa alegria deve ser de estar na casa de Deus. Diz o Salmo 122, versículo 1, disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vá na igreja, que o anjo do Senhor, ele vai te acompanhando, te guardando, te protegendo, que a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os guarda, e os livra de todo mal. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quero mandar a minha saudação cristã a todos vocês que estão juntamente comigo no grupo A Voz da Palavra de Deus no WhatsApp. Vocês também que participam dos grupos do Facebook, grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo.
Bíblia e oração, batismo verdadeiro em nome de Jesus, o único Deus, obra missionária, África, Moçambique e outros grupos do Facebook, dos quais eu participo. Deus abençoe vocês exuberantemente, grandiosamente, abundantemente. Que Deus multiplique chuva de bênção sobre as vossas vidas. Meu abraço, meu amor, meu carinho aos meus seguidores do Instagram, do TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página no Facebook e no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Já convidando vocês para uma pequena meditação da palavra de Deus. Nessa noite, uma pequena meditação da palavra de Deus, para depois fazer já a oração final. A oração da cura, a oração da libertação, a oração que traz a bênção, a oração que traz o sobrenatural de Deus em cena para abençoar a minha e a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Deus tem uma bênção para a sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, livro do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 10, diz assim a Bíblia Sagrada: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oramos a Deus nessa noite. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco nesta noite, através da tua palavra. Usa-me nessa noite, dá-me sabedoria, poder e autoridade para transmitir a tua palavra. Prepara o coração dos nossos ouvintes para receber, recepcionar a tua palavra. Ao ouvir, venham crer, venham também entender, compreender a tua palavra. Abre a mente, o entendimento e tomem a decisão de receber o Senhor Jesus Cristo, Logos, a palavra divina, o rema de Deus. Venham receber a tua palavra e praticá-la e obedecê-la para viver uma vida abençoada ainda aqui nessa terra, e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. O tema da minha meditação nesta noite é fortalecidos por Deus, fortalecidos pelo poder de Deus, porque o que faz a diferença na minha vida, na tua vida, é sermos fortalecidos pelo poder de Deus. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do poder de Deus. Então é Deus que nos fortalece. Nós de nós mesmos nada podemos fazer. São João 15 verso 5, mas no poder, na força que vem de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, podemos dizer como Paulo, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele nós somos mais que vencedores. Romanos 8, verso 37. Então a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não dê testemunho de fraqueza. Você pode ser forte em si mesmo, no seu eu, na sua carne, mas se o Espírito de Deus estiver revestindo, ungindo, abençoando, renovando, fortalecendo a tua vida, então você é forte, não em você mesmo, mas o Deus forte está contigo, porque a Bíblia diz em Isaías
capítulo 9, verso 6, e um dos títulos do Messias, a saber, o Senhor Jesus Cristo, um dos títulos dele é Deus forte. É Deus forte. O próprio Jesus disse em Mateus 28, verso 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus forte, ele é o Deus, é o Shaddai, o Deus todo-poderoso, e com ele você tem força, ele te fortalece para você continuar nessa jornada, para você carregar a sua cruz, para você vencer as lutas, as dificuldades, as aflições, as tribulações, as perseguições, e nele você é mais do que vencedor. Uma pessoa também bem alimentada é uma pessoa forte, que tem forças para viver, que tem forças para trabalhar, que tem forças para vencer, que tem forças para avançar. E Deus deixou o alimento que nos fortalece, que é a palavra de Deus. Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então uma comida aquecida no fogo do Espírito Santo. Levítico 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo que era aceso no altar no Antigo Testamento simboliza para nós nos dias de hoje o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele aquece a nossa alimentação, que é a palavra de Deus, que é a comida espiritual, a comida da alma do Espírito, a comida para alimentar o homem interior. Então nós, fortalecidos pelo poder da palavra de Deus, somos cristãos robustos, somos cristãos fortes, somos cristãos ungidos, somos cristãos cheios de autoridade, cheios de poder, realizamos a obra de Deus, expulsamos os demônios, oramos pelos doentes para serem curados, e Deus faz sinais, prodígios, milagres, maravilhas, obras tremendas, obras impossíveis, porque estamos bem alimentados e fortalecidos pelo poder do nosso Deus. Para finalizar nessa noite, eu quero contar um testemunho. Meu irmão, minha irmã, se você quiser se fortalecer, ser cheio do Espírito Santo, tire um tempo para orar, para jejuar. Marcos 9, 29, certa casta, tipo espécie de demônio, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum do poder de Deus. Então quando você ora, você jejua, você recebe a unção do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo no poder de Deus. E quando você lê a Bíblia, você alimenta o teu homem interior, e você é um cristão abençoado, cheio do Espírito Santo e vencedor, em nome de Jesus. Quero contar o testemunho da irmã fraquinha. Era uma irmã que servia a Deus, mas ela estava sempre dizendo: pastor, ora por mim, pastor, eu sou uma coitadinha, eu sou uma pobrezinha, eu sou muito fraquinha, ore por mim para me vencer as dificuldades da vida. Então aquelas pessoas, aqueles irmãos, irmãs daquela igreja, apelidaram aquela irmã de irmã fraquinha, a irmã fraquinha. Muitas vezes alguém queria ir na casa de alguém, e aquela pessoa dizia: lá perto da casa da irmã fraquinha, a irmã fraquinha mora na rua tal, número tal, tu vai, é bem perto da casa da irmã fraquinha, passa lá que ela vai te levar na casa de fulano. E ficou irmã fraquinha para lá, irmã fraquinha para cá, e apelidaram aquela mulher que estava sempre dizendo, estava sempre na fila da oração: ore por mim, por amor de Deus, eu sou uma pobrezinha, eu sou fraquinha. E ali o pastor orava para Deus fortalecer, não adiantava, ela continuava dizendo que era fraquinha, ela continuava reclamando da vida, continuava murmurando, continuava se queixando, continuava naquela vida de fraqueza. Certo dia o pastor disse: eu senti uma revelação de Deus, eu vou pregar lá no morro, eu vou levar a palavra lá na favela, para as almas, para as pessoas
pessoas cansadas, necessitadas de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso descanso. Mateus 11:28, disse Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis sem força, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Ele que nos fortalece. E ali então o pastor disse que ia pregar lá no lugar onde havia traficante, onde havia assassino, onde havia ladrões, onde havia pessoas numa vida conturbada, numa vida triste, lamentável. E ele disse que ia pregar naquele lugar. A irmã fraquinha ficou com medo: será que eu vou? Ô pastor, vai lá na favela, vai lá num lugar perigoso, levar esta palavra, dizer que Jesus Cristo salva, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo e dá salvação e vida eterna. Será que eu vou? Mas ali ela tomou coragem. Ela disse: eu vou, juntamente com o povo de Deus, que vai fazer esta campanha evangelística, missionária, lá no alto do morro, levando a palavra para aquelas almas sofredoras lá da favela, na pobreza, na miséria e na perturbação espiritual. E aquela irmã foi juntamente com o povo de Deus. Chegou lá, o pastor começou a realizar aquele culto, pregando o evangelho, anunciando a salvação. De repente um homem foi possuído, incorporado por um espírito imundo, agressivo e violento. E aquele homem então com o poder do diabo, com o poder daquele demônio, ele começou a avançar em direção ao pastor, em direção àqueles irmãos que estavam ali levando a palavra. Que o diabo, ele fica revoltado, ele fica em pânico, ele não sabe o que fazer, ele fica nervoso quando estamos pregando a verdade, pregando a sua doutrina, pregando o evangelho original, a palavra original, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que purifica, a palavra da vida eterna, a palavra que traz salvação à vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E ali o pastor então foi em direção àquele endemoniado, e o pastor começou a dizer: ai deste homem, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. E aquele demônio furioso disse: eu vou sair, porque o diabo não pode resistir o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o diabo disse: eu vou sair do corpo desse homem, mas eu vou entrar no crente mais fraquinho, no crente mais fraquinho que tiver neste lugar. Quando a irmã fraquinha, ela ouviu aquilo que o diabo estava dizendo, ela deu um salto, ela deu um pulo e foi cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da unção divina. E ela levantou as mãos para o céu e ela disse: em mim tu não entras, Satanás, tu estás derrotado, tu estás vencido, porque eu sou cheia do Espírito Santo. E a irmã fraquinha, fortalecida na graça, no poder de Deus, ordenou aquele demônio que saísse, e o diabo saiu, foi derrotado, foi vencido, e a vitória foi do povo de Deus. Eu creio que depois dessa ocasião, talvez aqueles irmãos e irmãs que chamavam ela de irmã fraquinha, talvez trocaram o apelido. Agora não é mais irmã fraquinha, agora é irmã fortinha, agora é irmã ungida, agora é irmã cheia do Espírito Santo. Quem sabe aquela mulher começou a orar, começou a jejuar, começou a buscar mais a presença de Deus, e ela foi cheia do Espírito Santo, e ela foi um vaso de bênção nas mãos de Deus, e nunca mais ela foi a irmã fraquinha. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. Eu quero orar por ti para finalizar essa pregação
E esse testemunho do milagre que Deus operou na vida da irmã fraquinha. Quem sabe você está sempre dizendo: ah, eu caio no pecado porque eu sou fraco, eu dou lugar às obras da carne, eu quero ser fiel, eu quero obedecer os mandamentos de Deus, mas não consigo, eu quero viver em santificação, mas não consigo, sempre reclamando, sempre achando uma desculpa. Mas Deus vai te fortalecer agora, o poder de Deus vai descer, a unção de Deus vai descer para te fortalecer, para te abençoar, para te encher do Espírito Santo. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, ó Elohim absoluto, o Criador dos céus e da terra, Tu és Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Tu és o Emanuel, Deus conosco, Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu oro agora, Pai, é que o Senhor venha fortalecer o meu irmão, a minha irmã que está pensando em largar a cruz, está pensando em abandonar a tua casa, está pensando em se desviar, em se afastar de ti, em sabe fraco espiritualmente, porque não ora, porque não jejua, porque não lê a tua palavra, porque vai na igreja somente aos domingos, uma vez por mês, não tem vida espiritual. Mas eu oro, Pai, e peço a renovação espiritual agora. Eu digo em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Receba a unção divina, seja cheio, seja fortalecido, seja revestido, seja abençoado, seja ungido pelo Espírito Santo. Deus te dá força para ser fiel, Deus te dá força para estar na sua casa, Deus te dá força para trabalhar na obra de Deus, Deus te dá força para orar e jejuar, Deus te dá força e revelação da sua palavra, Deus te dá força para evangelizar e ganhar as almas para o reino de Deus. Seja cheio da zoe, da vida divina, da unção, do poder, da força que vem de Deus, fortalecido pelo Espírito Santo para viver uma vida magnífica, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, em nome de Jesus Cristo. Cura o doente, liberta o oprimido, alegra o triste, dá prosperidade a quem precisa de prosperidade, abençoa os lares, as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Diga graças a Deus, diga: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, quero convidar você para participar juntamente comigo das bênçãos de Deus, também me ajudar a ganhar almas para o reino de Deus, inscrevendo-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do nosso príncipe da paz, seja com todos, em nome de Jesus Cristo.